Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu sei, vocês devem estar muito apavorados pensando se vocês entraram no canal certo. E sim, é o canal certo, eu sou o Pirula. Tive que trocar a bateria da câmera, que deve ter mudado um pouco o enquadramento. Mas enfim, nem tudo que a gente considera como ético, perfeitamente ético, é possível de ser alcançado na realidade, na prática. Então às vezes essa discussão ético-filosófica, ela serve apenas pra gente saber diferenciar, sei lá, o certo do errado, o ideal do não ideal, mas não necessariamente ela pode se aplicar no mundo real. Outras coisas antiéticas que as pessoas às vezes discutem, sei lá, por exemplo, testes em animais, muita gente diz que isso é antiético, mas a gente não pode viver sem eles por enquanto. Você peca na parte ética com relação aos outros animais, os animais não humanos, mas em compensação você evita que certas pessoas tenham complicações desenvolvendo novos remédios e novos tratamentos e tal. Então é um peso de balança que às vezes, né, um dilema ético, né, em que testes em animais acaba, mesmo sendo antiético para muitas pessoas, continuando a ser aplicado, porque não há alternativas. Muita gente fala que é antiético comer carne, e mesmo assim a gente não pode alimentar todo mundo hoje de maneira saudável e, enfim, com a questão financeira e tal, cortando totalmente a proteína animal. Então você tem uma série de discussões. Os próprios vegetarianos e veganos, alguns, né, concordam que é antiético você exigir que uma pessoa pobre, que ficou 30 anos sem poder comer carne, agora que ela melhorou de vida, ela não possa comer carne, agora não por uma questão financeira, e sim por uma questão ética, sabe? Então, pô, a pessoa se ferrou a vida inteira e agora que ela tem condições, ela não pode usufruir. Então, tipo, sabe, tem uma questão ética muito grande com relação a uma série de aspectos da sociedade. Nem tudo que é ético é passível de ser colocado em prática. E eu acho que o futuro, a discussão do futuro, vai ser a questão do consumo de carne. Consumo de carne. Vai ser a questão que vai mobilizar efetivamente as pessoas daqui a 100 anos. Assim. Daqui a 100 anos as pessoas... Vai ser o problema social daqui a 100 anos, esse consumo de carne. É. Mas você tem essa percepção de que o que mais vai bombar daqui a pouco vai ser essa questão do vegetarianismo daqui a pouco nem tanto. E do veganismo. No momento, o vegetarianismo e o veganismo, para mim, é uma discussão mais ou menos que nem o pessoal que fica discutindo anarcocapitalismo, sabe? É uma coisa que não vai acontecer agora, uma coisa que não tem condições. O máximo que você pode fazer é mudar atitudes pontuais. Uhum. Agora, no futuro, quando você tiver já uma quantidade bastante grande de pessoas tentando conversar, a parte do anarcocapitalismo eu acho que não vai chegar nisso. Porque o máximo que eles vão conseguir é uma redução de Estado, mas não vai conseguir. Sempre vai ter quem manda e quem obedece. Mas assim, dentro da minha concepção, é que nem o comunismo. Uhum. O comunismo, do ponto de vista do Karl Marx, é impraticável. Mas a discussão que foi levantada em cima disso é interessante. Uhum. Então, mesmo que o anarcocapitalismo seja impraticável, a discussão levantada por ele pode ser levantar pontos relevantes. O veganismo não. O veganismo eu acho que ele no momento, ele é, obviamente, utópico. Né? O veganismo individual, sim. Mas o veganismo como comunidade, todo mundo vira vegano. Né? A menos que seja por questões religiosas, que nem na Índia e tal. Mas daqui a 100 anos eu acho que isso vai pegar. Acho que daqui a 100 anos, assim, isso vai ser... Mas como você acha que isso vai acontecer? Vai ser uma iniciativa política? Isso vai ser uma conscientização da população? As pessoas vão chegando em níveis do que é inaceitável. Você acha que a população tem uma tendência a se tornar vegetariana? Não tem uma tendência a se tornar vegetariana, mas ela vai ter uma tendência a se incomodar com o consumo de carne. Com essa questão. Vai começar a ter a questão da escassez de recursos. Né? Em algum momento vai ter isso daí, né? Então já vai começar a ter carne disponível para menos pessoas em determinado momento. Ou carne de pior qualidade, ou coisas assim. Né? E em algum momento as pessoas... Você vê que em alguns países que se industrializaram mais recentemente, o consumo de carne não choca ninguém. Mas em países que já estão industrializados há muito tempo e as pessoas já não convivem mais no campo, na área rural, não sei o quê, você não... Sabe, uma foto, sei lá, uma coisa assim, sei lá, de um bicho morrendo já traumatiza meia dúzia. Né? Basta você ver o que aconteceu... Aquele chefe de cozinha, ele matou uma galinha. É como se fosse um curso de cozinha, curso de culinária, que nem a minha bisavó fazia, matava uma galinha, matava um peru e tal. Tem uma repercussão. Nossa, uma repercussão enorme. Mas aí ele falou, gente, você acha que a galinha que você compra na granja nasceu morta? Ela estava viva. Né? Então eu acho que essa pasteurização, essa urbanização das pessoas vai torná-las menos, sabe, menos... simpáticas ao consumo de carne. A boa parte vai, obviamente, continuar consumindo, mas uma parte vai começar a cada vez mais se preocupar, sabe? Fala assim, não, então tá, eu não quero matar uma galinha, então também não vou comer. Hipocrisia, eu acho que, indo um pouco mais para o assunto vegetariano do que impacto ambiental,
seria a pessoa que sente pena do cãozinho, do gatinho e de animaizinhos e tortura coisa do tipo, enquanto come um pedaço de bife. Exato. Então, isso eu acho uma puta hipocrisia. Não, e o pior é que se você tem come gente... mamíferos, não sinta pena de outros. E tem gente que... Só porque você tem um afeto a mais desse outro. Isso é cruel. Não, e pior é que tem gente... Eu prefiro esse, então foda-se. Morra. Tem Isso gente cruel. que é voluntariamente hipócrita. Sabe que é hipócrita, mas é voluntariamente. Chega e fala assim, ó, você sabe que Como assim, aquela carne que você come... Tipo, por exemplo, não gosta de ver cenas de mamíferos sendo mortos para abate. Ok. Fala, mas você sabe que aquela carne que você come no supermercado, ela não vem da bandeja. Ela não nasceu. Não cresceu numa bandeja. Ela não cresceu num galho com uma bandeja assim, com um plastiquinho em cima. Aquela carne veio de algum lugar. Não, eu sei, mas eu prefiro não saber. Sabe, tipo, a pessoa voluntariamente, ela não quer saber. Eu acho que assim, você sabe e você... Ela quer esquecer, ela quer esquecer. Sim. Na hora que ela tá comendo o bacon dela, ela não quer pensar no porco gritando. Ela quer simplesmente falar, ó, eu sei que o porco morreu, eu sei que o porco gritou e eu quero que... Tipo, eu pelo menos, eu quando como carne, né, eu sei que aquilo lá, gerou Foi sofrimento. abatido. Exatamente. Tem consciência disso. Estou comendo consciente disso. Foi uma opção que eu quis. Exato. Sim. É diferente de quem tá fechando os olhos e fala assim, ai, que sofrimento, que horror, não sei o quê. Nessa mesma linha eu acho mais engraçado quando o cara fala assim, pô, vou comer gelatina, você sabe que gelatina é feita do tutano, do osso do boi? Cara, ainda bem que a gente usa o boi inteiro. Você não Afinal de contas, já que ele morreu, que a gente use Verdade. o rabo dele para fazer pincel, que a gente use o tutano para fazer gelatina, que a gente use o casco para fazer não sei o que lá. Venha para Curitiba mais vezes pra gente fazer um churras. Por favor, eu vou sim, eu quero um churras sim. Pode ficar tranquilo, ainda não sou vegano. Um dia serei, mas ainda não. Mas a gente evita uma série de coisas naturais. Existem muitas coisas naturais acontecendo no mundo que nós evitamos fazer porque nós temos moral. Porque a gente pensa e fala, não, isso daqui é imoral. Eu acho isso inadequado de ser feito em sociedade. Ou, enfim, quando algumas pessoas querem atacar o veganismo, o vegetarianismo, dizendo que o ser humano comer carne é natural. E é natural mesmo. Por isso o vegetarianismo não faz o menor sentido, a gente não deveria ser vegano é contra a natureza e essas coisas assim, entendeu? E sim, é só uma falácia naturalista, porque o fato de ser natural a gente comer carne, e é natural mesmo, não quer dizer que a gente tenha sempre que achar eticamente aceitável comer carne. Comer carne pode ou não ser eticamente aceitável dependendo do argumento que você usa pra você mesmo. E a gente não pode usar a natureza como exemplo porque você está julgando ética, e a ética não é natural. A ética é uma criação humana, né? No sentido da definição de natural que eu estou usando aqui nesse vídeo, a ética não é uma coisa natural. Então você não pode usar a natureza para contrapor a ética, porque uma não diz nada sobre a outra, uma não versa sobre o que vai ser certo com relação à outra. Se um vegano diz que é eticamente ou é moralmente errado comer carne, você falar que isso é natural, enfim, ele está falando maçã, você está respondendo banana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Seria falácia naturalista dizer que porque o estupro é natural e ocorre na natureza, então vamos sair estuprando todo mundo porque isso daí é natural. O fato de acontecer de forma natural não quer dizer que a gente deva tolerar na nossa sociedade, porque nós temos moral. A gente acha que comer carne humana, né, canibalismo, é imoral. A gente não concorda com o canibalismo em geral. Então, quer dizer, essa coisa de você alegar que só porque uma coisa é natural a gente não pode fazer nada contra ela é errada. Porque matar é natural e o canibalismo na natureza é bastante corriqueiro. Apesar de não ser 100%, mas ele é bastante corriqueiro, né, entre animais carnívoros. É natural, a gente deveria tolerar uma coisa dessa? Não, não vejo por que isso deva acontecer. Do mesmo jeito que guerras são ruins, independente da agressividade humana ser natural ou não. Estupro é uma coisa ruim, independente de acontecer com uma certa frequência na natureza. 2. Que a violência é natural. Muitos falaram que eu valorizei demais o fato do Gary ter falado que as pessoas consomem carne como se fosse natural consumir violência e morte. Mas o fato é que a violência é natural. Ela não é desejável, ela pode até não ser correta, mas ela é natural. Igual o exemplo do estupro que eu dei no meu outro vídeo sobre moralidade ateísta. A forma como um leão trata uma gazela é violenta. Por que eu digo que é violenta? Porque se você transferir aquilo que está acontecendo entre o leão e a gazela para um humano, de qualquer interpretação aquilo seria violento. Você pode até ser pacifista, mas você não pode negar a existência da violência no mundo natural. E um ser vivo tem como fugir da morte? Bom, talvez uma bactéria ou uma esponja. E eu vou dizer algo que talvez choque algumas pessoas. É praticamente impossível viver sem matar nada. Na verdade isso foi uma aproximação grosseira. É impossível viver sem matar nada. A gente mata bactérias e protozoários com antibióticos, ou mesmo com as defesas do nosso organismo. A gente come vegetais. Muitas vezes é preciso matar um vegetal
inteiro pra comer, tipo um pé de alface. Mas eu digo mais, é impossível viver sem matar nada que sinta dor. Nós matamos ácaros, eles são microscópicos, eles estão em vários lugares, eles são muito pequenos. E a gente mata eles o tempo inteiro. E os ácaros são animais, são artrópodes, eles têm cérebro e eles têm capacidade de sentir dor. E a gente mata ácaros o tempo inteiro. Quando você bebe água não filtrada, e muitas vezes você acaba fazendo isso, mesmo que você esteja tomando banho, por exemplo, você acaba ingerindo e digerindo, claro, portanto, matando pequenos animais que são filhos menores, como rotíferos, gastrótricos e etc., que têm cérebro, têm sistema nervoso central e têm, portanto, capacidade de sentir dor. E a gente digere eles e mata eles com muita frequência sem ver. A maioria das pessoas mata baratas quando aparece na casa delas. Moscas, mosquitos, todos eles têm capacidade de sentir dor, pelo menos em teoria. Você pisa em formigas. Aliás, né, vale uma digressão aqui, né, a individualidade com relação a esses animais sociais é diferente, né. Apesar do indivíduo formiga poder sentir dor, né, ele não liga para isso porque eles estão unidos por um bem maior, né? Na verdade, todo formigueiro, colmeia, cupinzeiro, enfim, pode ser considerado como um indivíduo só, né? Um meta-indivíduo, que o pessoal chama, né? Um meta-organismo. Né? Então, quer dizer, matar uma formiga, você gera dor naquele indivíduo da mesma forma que você gera dor arrancando um pedaço da sua pele. Então, assim, mas de qualquer jeito você mata um indivíduo formiga, você mata um indivíduo abelha, dependendo da situação. Se você anda de carro, você mata um monte de bichos porque eles batem no seu para-brisa, porque eles estão andando no asfalto na hora que você passa por cima deles, porque eles batem no motor do carro. Se você anda de bicicleta, a mesma coisa. Se você anda de moto, a mesma coisa. Se você anda de avião, a mesma coisa. Você sempre vai matar um monte de bichos que não estavam pedindo para morrer. Você come muitos animais, mesmo que você seja vegetariano, porque você engole insetos na hora que você está dormindo, porque você come junto com as plantas. Você às vezes come uma planta, você engole algum inseto pequeno demais para ser visto a olho nu, ou algum ovo, né, alguma larva, alguma coisa assim. E mesmo que você lave muito bem para não comer, você matou de qualquer jeito, porque você jogou água abaixo lá na torneira. Mas tudo bem, a maioria desses animais é morto de maneira involuntária, né? Você não está querendo matar um animal porque ele cruzou o teu caminho no seu carro, ou porque ele estava na folha de alface que você vai comer. Então, sem o cérebro, não tem dor. Bactéria não sente dor, pelo menos não até onde a gente possa determinar. O mesmo para plantas, para protozoários, para esponjas e qualquer criatura que não possua neurônios, porque dentro do nosso entendimento científico até hoje, só sente dor quem tem neurônio. Pirula, qual a sua opinião sobre as caças/safaris a espécies animais em risco criadas em cativeiro e a sua capitalização? Putz, isso é um tema tão complicado, cara. Nossa, que dificuldade. Eu li porque eu acho que é um tema muito interessante, né? Eu acho que eu acho assim, se isso for salvar a espécie da extinção, talvez é uma coisa boa. Porém, do ponto de vista individual, é uma sacanagem com os bichos, né? Então eu não sei dizer. Eu sei que pode funcionar em vários países e talvez seja a única maneira de salvar algumas espécies. Porém, eu ainda acho que sei lá, estimular certos tipos de bizarrice da espécie humana que a gente não deveria mais estimular, né? Certos sadismos, né? Mas enfim. Ah, e só um adendo. Eu concordo com todo tipo de ativismo de defesa aos animais no que diz respeito a coisas inúteis, tá? Então, tourada é uma coisa inútil, teste em cosmético dentro do que existe hoje, a meu ver, é uma coisa não necessária mais, salvo raríssimas exceções. E principalmente alguns testes que são feitos única e exclusivamente com o objetivo de visar lucro, né, e não de melhorar a vida das pessoas. É óbvio que se eu produzo um remédio, eu quero ter lucro com esse remédio, tá? Mas não produzir coisas idiotas, sabe? Coisas que, sabe, uma variação do remédio que já existe, só porque você não pode usar a marca do outro que já tem, que detém a patente, sabe? Isso daí realmente você tá matando o bicho por idiotice humana. Então só pra deixar claro, tá? Esse tipo, a minha opinião com relação a isso, tá? Eu gosto de ir em zoológicos porque eu gosto de ver bichos. Eu sempre gostei de bichos, sempre foi a maior fascinação da minha vida. Então eu gosto muito de ver os animais, eu gosto de ver as espécies diferentes se comportando, sabe, coçando, às vezes se comunicando umas com as outras, reagindo à minha presença, à presença dos visitantes. Às vezes não fazendo nada, às vezes tá lá deitado dormindo, mas só o fato de você ver aquele bicho respirando, às vezes é muito interessante, é muito legal, tá? Você começa a se remeter a onde aquele bicho veio, como é que foi a evolução daquele grupo. Eu, pelo menos, fico fascinado com tudo isso, tá? Alguns bichos, se não fossem nos zoológicos, eu nunca teria tido oportunidade de poder ver com vida. Então eu fico muito feliz, apesar de saber que isso é uma vaidade, um egoísmo meu, né? Tipo, bela merda se eu não vi um bicho desses em vida, tá? Mas é uma coisa que eu gosto porque eu acho legal. Então eu gostaria de ter visto e vi em muitos lugares, em vários zoológicos que eu visitei. Quando eu fiquei muito perto do gorila, que eu vou mostrar aí na filmagem pra vocês, a pergunta que eu me fiz naquele momento era por que eu tô desse lado e o gorila tá do lado de lá? Por que a gente não tá no lado oposto? Ou por que existe uma separação entre nós, tá? É lógico, eu sei que é porque são bichos agressivos, mas fica aquela dúvida,
porque parece que é um prisioneiro, sabe? Você tem uma sensação muito nítida de que aquele animal é um prisioneiro, tá? Esses indivíduos estão lá se ferrando num ambiente fechado, sendo que eles poderiam estar melhor num parque, né? Num parque nacional, digamos, lá na África ou aqui no Brasil, sabe? Num lugar aberto, e eles não estão porque as pessoas querem ver aquele bicho. Então, primatas, grandes primatas, eu não colocaria em zoológico. E é um dos bichos que eu mais gosto de ver no zoológico, porque eu fico horas olhando eles se comportando, como é que eles fazem, os chimpanzés tratando uns com os outros. É fascinante aquilo. Uma onça pintada, é legal ver uma onça pintada no zoológico. É um bicho magnífico, é um bicho extraordinário, incrível. Mas é um bicho que precisa de, sei lá, de 6 milhões de hectares para conseguir viver de maneira adequada. Você não tem como manter esse bicho em cativeiro de um jeito legal. Você só mantém ele em cativeiro de um jeito meio estressante. Grandes felinos, não colocaria em zoológico de forma alguma. O bicho não quer ser visto, ele não está lá para isso. Alguns herbívoros talvez não se importem, mas os predadores, os carnívoros, com certeza não querem ser vistos. Aquilo estressa o bicho, aquilo deixa eles nervosos, aquilo deixa eles putos, aquilo deixa eles, sabe, em condições alteradas que eles não estariam na natureza. Eles não querem ser vistos, aquilo é um perigo para eles. Há outros limites bem óbvios. Um homem também não pode se casar com uma cabra, por exemplo. Pode até ter uma relação estável com ela, mas não pode se casar. Nem preciso falar que, imagina, comparar com uma cabra ou com uma criança que não tem a capacidade ainda de discernir o certo do errado, é basicamente como você casar à revelia. Sabe, você manter relações sexuais com uma cabra não é a mesma coisa que você manter relações sexuais com um ser humano, que sabe exatamente o que está acontecendo. A vaquejada ela é uma coisa cultural ali, muito forte, muito presente, né? Só que essencialmente a vaquejada é uma sacanagem com o boi. Você tem que ficar puxando ele pelo rabo, tal, você fica correndo atrás do boi até o boi cansar. A menos que você seja um vaqueiro, o boi ou sei lá, o bezerro fugiu e você tem que laçar ele para impedir que ele fuja, né? O que seria uma utilidade, digamos assim, você está evitando o bezerro de fugir. Fazer isso por esporte, né, me parece uma coisa meio idiota, né? Tipo, o esporte que implica em você maltratar outras formas de vida, digamos assim. Então, eu a princípio, eu acho que essas coisas mais esportivas, né, são efetivamente supérfluas. Você pode abrir mão disso na nossa sociedade atual. Então, você pode abrir mão, você não precisa mais se divertir às custas de outros animais ou pessoas involuntariamente, né, digamos assim. Então, você pode arrumar outras maneiras de se divertir sem que seja com esse tipo de uso, né, de outros seres vivos contra a sua vontade. Agora, eu ouvi aí uma reclamação do pessoal falando sobre a questão do consumo de carne, né? Óbvio, quem é vegano está aplaudindo a decisão e já não come carne mesmo, então efetivamente a ideia deles, né, se eles forem veganos coerentes, é não gerar maus tratos aos animais, e isso inclui a alimentação. A maioria das pessoas come carne, que gera maus tratos aos animais, a gente sabe disso, mas não se importa com isso. Se importa apenas quando é um espetáculo, uma coisa assim. Isso é um tipo de hipocrisia, de alguma forma é. Não vou dizer que não é, inclusive minha, porque eu também como carne, talvez no futuro não coma mais, não sei quando que isso vai acontecer, se é que um dia vai acontecer. Mas é uma hipocrisia minha. O que eu vejo é a questão da utilidade e inutilidade. Tá? A mesma coisa com os testes em animais. Você matar um ratinho por prazer, né, ou você torturar um ratinho por prazer, é uma coisa extremamente, vamos dizer, sádica. Você matar um ratinho porque você está tentando desenvolver um novo medicamento que vai tratar a gente, você tem pelo menos uma função. Tá? Você pode discutir se essa função é válida ou não, mas pelo menos tem uma função, isso daí você não pode discutir. Isso daí é óbvio, é um fato. Tá? Então é a mesma coisa, você pode questionar que as pessoas que criticam a vaquejada comam carne. E realmente tem aí um grau de hipocrisia, como eu estou falando. Porém, pelo menos você está se nutrindo de alguma coisa, né? Você está usando isso para alimentação. O Brasil é um país pobre em que muitas das pessoas ainda não estão acostumadas a comer carne. A carne é um aporte muito grande de proteínas, que para você compensar isso com vegetais você precisa comer muito mais comida. Então, muitas famílias hoje no Brasil passaram a comer carne nos últimos 15 anos, talvez 10 anos, tá? E antes não comiam. Então é bastante, digamos assim, injusto você exigir que essas pessoas virem vegetarianas, veganas, que elas se importem com o maus tratos aos animais, sendo que a vida inteira eles ficaram isolados, né? Ficaram à parte de um mundo em que as pessoas mais ricas podiam usufruir, né? Podiam comer carne com mais frequência e tal. É antiético você exigir que uma pessoa pobre, que ficou 30 anos sem poder comer carne, agora que ela melhorou de vida, ela não possa comer carne, agora não por uma questão financeira, e sim por uma questão ética, sabe? Então, pô, a pessoa se ferrou a vida inteira e agora que ela tem condições, ela não pode usufruir. Então, tipo... Eu acho assim, a discussão alimentar ela é válida, mas dentro da sociedade atual ela ainda tem que esperar um pouco para atingir os patamares mais altos. E eu vejo como já é pelo menos uma vitória. É uma vitória você diminuir pelo menos as diversões baseadas em uso de
outros seres vivos sem a vontade deles, né, por motivos de prazer sádico que as pessoas tenham, tá? Isso já é uma vitória, tá? Você, vegano, vegetariano, que está achando que é pouco, eu acho que já é alguma coisa. E eu não imaginaria que o STF iria proibir a vaquejada uma vez no Brasil, sei lá, no século XXI. Eu acho que seria deixar só no século XXIII, talvez. E aconteceu. Então eu acho que isso daí, para os veganos e vegetarianos, deve ser comemorado como uma vitória. E ainda que não inclua a parte alimentar, não acho que essa seja uma hipocrisia que esteja no plano de discussão da maior parte da população brasileira. Infelizmente não é. Tá? Muita gente ainda usa a carne como uma questão nutritiva mesmo. Tá? Não são pessoas que poderiam não comer carne porque elas têm outras opções, e aí seria a carne, aí sim a carne entraria como um mero prazer. Tá? E aí você coloca ela no mesmo pé de igualdade da vaquejada. Tá? Enquanto você ainda tem pessoas que precisam da carne para se nutrir, que precisam da carne para se alimentar como uma fonte importante de nutrientes, e isso no Brasil a gente sabe que é verdade para boa parte da população, eu acho que a gente ainda tem uma questão utilitarista aí do consumo de carne, que, enfim, se no futuro todo mundo tiver opções muito boas de proteína que não seja de origem animal, aí sim a gente pode questionar que comer carne é meramente uma questão de vaidade, de sabor, essas coisas assim. Tá? Como em alguns países desenvolvidos já está tendo essa discussão, esse debate faz mais sentido lá do que aqui. Tá? Mas enfim, como eu falo, esse não vai ser um vídeo sobre veganismo, tá? Eu vou ainda fazer um vídeo sobre veganismo que eu estou prometendo há 15 anos já, mas é porque é um tema muito difícil de abordar e é um tema que eu quero fechar as pontas muito bem para as pessoas não me entenderem mal. Elas vão entender do mesmo jeito, mas pelo menos eu me sinto satisfeito. Enfim, primeiro que eu não defendo o consumo de carne, eu só ataco argumentos errados. Inclusive eu ia fazer um vídeo, né, sobre os bons argumentos para ser vegetariano ou vegan, porque muitas pessoas tinham pedido para eu fazer esse vídeo. Eu acabei não fazendo esse vídeo porque eu achei que os fanáticos mereciam uma resposta mais urgente. Mas então eu tenho alguma coisinha para falar para essas duas pessoas que supostamente abandonaram a ideia de se tornar vegetarianos por causa do meu vídeo. Gente, se vocês eram vegetarianos apenas pelos argumentos que o Gary Yourofsky deu, a melhor coisa que vocês fizeram foi abandonar a causa. Isso é exatamente o que acontece quando uma causa é defendida com mentiras. Por quê? Porque quando a mentira ela é revelada, a pessoa se decepciona e larga a mão da causa. Eu não falei pra ninguém deixar de ser vegetariano no meu outro vídeo. Eu falei apenas que o Gary apresentava motivos errados para ser vegetariano. Você tem bons argumentos para ser vegetariano. Você não precisa usar argumentos mentirosos. Que foi o vídeo da nossa querida, amada, idolatrada, belíssima Gisele Bündchen chorando por causa da Amazônia. E aí ela tá no helicóptero e ela tá vendo as áreas desmatadas da Amazônia por causa de... Desmatamento? Cara, desmatamento pode de pecuária. Pecuária ou extrativismo ilegal. Mas eu choraria também. Cara, de chorar, não, é de chorar, e eu acho um grande absurdo, porque se você pode tratar a Amazônia de várias maneiras, tá ligado? Você pode tratar ela até como um negócio. E você botar fogo na Amazônia pra colocar gado é o pior negócio do mundo, mesmo como negócio, tá ligado? Tem tanta coisa que você poderia aproveitar ali que você tá perdendo. E realmente, gado é uma das principais causas de impacto ambiental que a gente tem hoje. Na Amazônia, principalmente. Na Amazônia, principalmente. Só que, sei lá, eu achei o vídeo dela um pouco hipócrita. Por quê? Porque ela come carne? Cara, não é porque ela come carne, mas é porque ela mora numa mansão em Los Angeles que tem 30 quartos. A hora que você tá falando de impacto ambiental... Você não pode tratar só comida como parte do impacto tipo o que Leonardo DiCaprio ter ido com seu jatinho particular para a ONU para discutir... Isso, impacto ambiental. Só de combustível que ele gastou... Esse é um ponto muito importante que as pessoas elas acabam esquecendo quando elas discutem impacto ambiental. Que é assim, cara, realmente falar dos outros, olhar as coisas que estão acontecendo não é super fácil. Ah, não, olha que absurdo, eu vou ser vegetariano porque eu não quero comer a vaquinha por causa do impacto ambiental. Eu não sou vegetariano, mas essa é uma justificativa boa para eu parar de comer carne. Sim, exatamente. Então, assim, essa é a única justificativa que eu penso que, cara, talvez eu devesse parar de comer carne. Ou diminuir o meu consumo de carne. É a melhor de todas. Pelo menos de carne bovina. Isso, de carne bovina. Só que ao mesmo tempo em que eu tenho que parar de comer carne por causa do impacto que o gado causa, eu também deveria parar de fazer outras coisas que eu faço que causam impacto ambiental. Por exemplo, não ir de carro até a padaria. Por exemplo, não ir de carro até a padaria que é aqui do lado para comprar pão, por exemplo. Vai andando. Isso. Ou então vai de bicicleta. Isso. Porém, eu acho que a gente não pode relevar a importância de uma pessoa milionária aqui no Gisele Bündchen ter acordado pelo menos 1% para o impacto que o ser humano causa, entendeu? Eu acho que é importante. E outra, quando você conscientiza mais pessoas sobre determinada coisa,
a tendência é aquilo melhorar. Então, assim, eu concordo que você tem que pensar de uma maneira maior, não ficar focado só naquilo. Mas eu não consigo achar como negativo você fazer na verdade, uma campanha ou eu não acho mostrar... a campanha negativa, porque como eu disse, realmente o gado causa impacto. Ela só é hipócrita. Porque... Ela só cai um pouco na hipocrisia, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado disso, porque, por exemplo, a gente pega no estado de São Paulo e exige que as pessoas usem menos água, mas elas usam pouquíssima água perto de outras atividades que a gente tem no estado. Então a gente está tentando colocar um band-aid num corte que está sangrando efusivamente. A crítica não é a crítica dela, e sim ao padrão de vida que as pessoas que têm muitos vivem. Então, beleza, eu vou parar de comer carne porque causa impacto ambiental, tá ótimo, mas você deveria pensar em como você usa o seu carro, você deveria pensar em como você usa energia elétrica na sua casa. Da onde vem a sua roupa. Da onde vem a sua roupa, quem faz a sua roupa, que isso é uma coisa muito importante. A gente quer comprar coisa cada vez mais barata sem pensar quem está fazendo aquilo. De onde vem. Aquela tecnologia que você usa, com quase 100% de certeza, ela é fruto de algum tipo de mineração. Isso. Que mineração é essa? Exato. Que impacto essa mineração está causando? Você sabe o impacto que Carajás gerou na Amazônia? Sim. É muito maior, às vezes, do que o desmatar gado, claro. Exatamente. E aí, assim, ó... É mais concentrado, Você que tá aí, ó, pensou no iPhone 7, amigão, desencana. Se o seu iPhone 5 funciona, continue com eles. Então a questão é essa, quando a gente olha questões isoladamente, isso é fácil de julgar. Então fala assim, todos temos que parar de comer carne, mas a gente tem que começar a repensar tudo que a gente faz. Acho que esse é o recado mais importante. Só mais um detalhe, a gente tem que lembrar que o Brasil não é só a Amazônia. Então a gente já destruiu o bioma que é Mata Atlântica, que sobra pouquíssimo. O Cerrado está no bico do corvo. O Cerrado está no bico do corvo por causa de soja. E a gente Caatinga também, porque o pessoal acha que a Caatinga não é um bioma, é um deserto. Então, E o recado que o Ruas deu é, cara, pensa no que você faz, que acho que é o mais importante também. Lembra, antes de apontar o dedinho pro coleguinha do lado, olha pro que você está fazendo para ver se você está fazendo direitinho também. Acho que é um recado bom pra gente dar no nosso café hoje. E aí você corrige os seus problemas e aí depois você aponta o dedo do Isso, coleguinha. mas pelo menos corrige o seu, já é um começo. E assim, eu não estou isentando a gente também. Não! Porque algumas pessoas podem falar assim, vocês ficam falando aí, mas... Entende? Então assim, não estou isentando a gente. Claro, mas o importante, assim, é refletir sobre. É começar a ter essa consciência. Começou a ter a consciência. Quanto Perfeito. Não estamos falando que somos perfeitos. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu respeito muito os vegans e os vegetarianos, pelo menos eu conheço muitos deles, e não compartilho esse comportamento com eles, mas eu acho que é uma causa interessante, né? Eu acho que o mundo só tem a ganhar, quanto mais vegetarianos tiver no mundo, né? Quanto menos pessoas consumirem produtos de origem animal, né? O mundo tem a ganhar, né? A gente gasta muita energia e consome muitos recursos, né? Mantendo rebanhos e etc e tal. Então eu até entendo que existam muitas pessoas assim, e eu não tento tirar esse direito delas, pelo contrário, deixo elas falarem bastante, porque quanto mais pessoas se convencerem disso, até melhor. Agora, parte dos malefícios que estão associados à carne branca, e à carne vermelha também, é a quantidade absurda de hormônios que são dados para os bichos para eles crescerem mais rápido, para eles engordarem mais, qualquer outra coisa. No tópico de saúde, existe um ponto positivo em você parar de consumir carne? Ou ele meramente ambiental? Tem uma ou moral, porque do você ponto está de vista, matando o animal? Não, do ponto de vista moral, a discussão é infinita. Nem vale a pena abrir agora, que senão, imagina, vamos sair daqui... 1h30 de vídeo. Mas 1h30 é a parte 1. Sim, né? sim. Agora, do ponto de vista ambiental, com certeza, alguma coisa vai ter que ser feita. Porém, você pode imaginar que no futuro a tecnologia vai ajudar a driblar a parte ambiental. Como? Agora, produzir um hambúrguer sintético. Não, um hambúrguer sintético, ou conseguir produzir o gado em lugares mais confinados, que você não precisa... Mas aí não é mais tecnologia, né? Aí já é mais uma questão de comportamento animal. Não, mas do ponto de vista de saúde, existem evidências, né, que apontam que, sei lá, o maior consumo de carne vermelha está vinculado a certos tipos de câncer do estômago, de intestino e tal. Então, existe essa relação? Existe alguma relação. Câncer, alguma com relação, intestino com carne vermelha. Existe. Consumo de carne vermelha. Claro. Mas meu avô comeu carne vermelha, 97 anos e não tem. Tudo meu bem, avô fuma a vida toda e ele mergulha e nada mais que todos os meus amigos. Evidência anedótica, né? Sim. Mas se você já possui uma tendência, essa tendência pode ser piorada ou amplificada com o abuso de carne vermelha, o consumo muito grande de carne vermelha, essas coisas. A gente tem que lembrar em conta que os hábitos que a gente tem hoje, né, todos os hábitos da espécie humana foram hábitos para
Pra sobreviver, né? Pra sobreviver, no máximo até os 45, que era o tempo de vida humana que a gente vivia no passado. Agora que a gente está tendo uma expectativa de vida altíssima e está tendo que lidar com problemas como a velhice, com pessoas idosas que ainda continuam produtivas ou não, né, o envelhecimento da população. Isso é uma coisa muito nova, uma coisa dos últimos 60, 70 anos em que você teve uma melhora do sistema de saúde, de medicina e tal. Então isso vai acabar tendo que acarretar algumas mudanças de comportamento, de hábito, se você quiser viver no máximo da expectativa que você pode. Então, por exemplo, você pode falar assim, eu quero viver até os 60, tá bom, mas... E, de novo, repito, isso não quer dizer que hoje você, meu amigo, tem que comer carne porque o seu antepassado, há 200 mil anos atrás, comia carne. Sabe? Você não tem que fazer isso por causa disso. O que foi bom no passado, que não necessariamente é bom hoje, e isso é perfeito. Eu vou concordar plenamente, 110% com o argumento dele. Às vezes tem coisas no passado que eram muito boas e que hoje não são boas. A escravidão é um exemplo, sabe? Algumas pessoas argumentam que comer carne é um outro exemplo, testes em animais é um outro exemplo, e etc. Eu já estava coletando alguns dados sobre os testes em animais para fazer um vídeo, né? Estava coletando, pelo menos compilando um texto em linhas gerais. Sabe, se tem uma chance de uma substância matar um ser humano, é melhor que mate o ratinho primeiro do que mate a minha mãe. Vocês entendem dessa forma? Não adianta se falar que a morte de um rato vai gerar tanta dor e sofrimento do que a morte de uma pessoa. Não adianta você falar que um rato tem o mesmo tipo de relacionamento com outros ratos do que os humanos. Então um rato, depois da fase do desmame, a mãe já não reconhece mais ele como filhote, às vezes ela nem aceita mais ele, os ratos já não se reconhecem entre si como parentes, e no máximo de reconhecimento que eles têm é o reconhecimento de grupo, assim, tipo, ok, eles são da mesma espécie, eu me reconheço neles. Quando um rato é morto, você não vê a família chorando, você não vê os ratinhos se rasgando no meio, falando, ai, coitado do meu amiguinho, sabe? Você não vê isso acontecer, mas você vê isso acontecer com humanos. Só isso já seria um ótimo argumento de por que é diferente lidar com um bicho e lidar com um outro. Eu, como biólogo, me sinto na obrigação de lembrar as pessoas de que o mundo não gira em torno dos seres humanos, né? A gente acha que o mundo é dos seres humanos porque nós somos os maiores seres que dominam a face da Terra. Agora eu vou te dizer, vocês sabem o que a espécie humana tem que o chimpanzé não tem? Eu vou responder para vocês. Nada. Toda e qualquer característica que o ser humano tenha, seja anatômica, seja comportamental, seja até de inteligência, o chimpanzé tem também. Para não dizer que tem tudo, o chimpanzé não consegue dobrar o dedão desta forma, porque ele tem o dedão muito curto, ele é rígido, e a corda vocal do chimpanzé é um pouquinho elevada, então ele não consegue vocalizar como a gente faz, ele não consegue articular palavras. Ou seja, não existe nenhuma inovação, nenhuma coisa fantástica, extraordinária que existe em seres humanos e que o chimpanzé não tenha. O que existe são intensidades diferentes das mesmas coisas. Outra coisa, chimpanzés e humanos possuem memória. E eu vou falar pra vocês, a memória do chimpanzé é muito, mas muito melhor do que a memória do ser humano e muito mais rápida também. Isso já foi evidenciado em vários experimentos, eu vou deixar aqui embaixo alguns links mostrando esses experimentos, tá? Que é uma coisa extraordinária que os chimpanzés conseguem fazer. A característica memória é igual, o que muda é a intensidade e a rapidez. Como eu falei, os chimpanzés têm a corda vocal muito pra cima, então eles não conseguem falar como a gente. Mas os chimpanzés possuem uma linguagem de no mínimo 30 sinais vocais e alguns sinais corporais, que eu não vou listar aqui, mas tem alguns que são importantes, para se comunicar. Cada um dessas vocalizações possui um significado diferente. Os chimpanzés na natureza usam isso. Eu vou deixar aqui embaixo o texto explicativo do site da Jane Goodall, que é a maior primatologista conhecida viva hoje. E em cativeiro, alguns indivíduos Beethoven, entre os chimpanzés, eles conseguem aprender a linguagem dos sinais que são usadas por surdo-mudos na espécie humana. Então eles conseguem ensinar isso para os chimpanzés e às vezes até para os gorilas. Os chimpanzés conseguem inclusive combinar símbolos para formar palavras novas. Então quer dizer, eles não pegam simplesmente a linguagem de sinais, eles aprendem. Eles conseguem aprender, assimilar, ensinar para os filhos ou colegas de jaula ou de recinto que não tenham tido essa habilidade e conseguem ainda por cima inventar coisas em cima. Alguns chimpanzés mais inteligentes conseguem fazer uso dessa linguagem de uma maneira muito mais brilhante do que alguns seres humanos com alguma deficiência mental muito grave. E essas pessoas não são menos humanas por causa disso. A questão de passar informação para os outros, como eu falei, né, os chimpanzés na natureza também fazem isso com seus
filhotes. Tanto é que tem algumas tribos de chimpanzé na África que aprenderam a quebrar nozes usando pedras. Tribos vizinhas que nunca entraram em contato com essa tribo que quebra pedra não desenvolveram essa técnica, a menos que algum chimpanzé dessa tribo migre para outra e ensine eles a fazer, que eles aprendem por imitação, que é basicamente a mesma coisa que o ser humano faz para aprender qualquer coisa. Humanos geniais que descobrem coisas incríveis, assim como chimpanzés geniais que aprendem coisas incríveis, são exceção. O resto dos indivíduos, a grande maioria, são imitadores. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos seres humanos já existiram no planeta Terra? Tá bom? Hoje a gente tem em torno de 7 bilhões de pessoas, mas contando desde a origem do ser humano até hoje, quantos existiram? Eu achei algumas estimativas na internet de quantos seres humanos viveram na face da Terra de 50 mil anos atrás até hoje. E essa estimativa oscilou em 108 bilhões de pessoas. Tá? De 108 bilhões de pessoas que já existiram no mundo, quantas delas compuseram a Nona Sinfonia de Beethoven? Ou escreveram a Divina Comédia? Ok, vamos dizer que a Nona Sinfonia de Beethoven só possa ter sido composta por Beethoven, né? E a Divina Comédia só possa ter sido escrita pelo Dante Alighieri. Então vamos dizer sinfonias. Quantas pessoas dessas 108 bilhões de pessoas que já existiram no mundo compuseram uma sinfonia? Qualquer que seja, boa ou ruim. Algumas pessoas vão dizer 100, sei lá, 200, 500, 1000 pessoas. Vamos dizer 1000 pessoas, que 1000 pessoas compuseram sinfonias desde o começo da humanidade até hoje. Isto dá 0,000009 e mais um outro monte de números % da humanidade. Chutando alto. Sabe, realmente não me parece muito justo citar as exceções da nossa espécie como exemplo de genialidade humana. A moralidade, o senso de justiça, a pena ou a compaixão são características humanas, ou no máximo extensíveis até certo nível para outros primatas, né? Eu já vi casos de chimpanzés e gorilas assim, e talvez algum ou outro mamífero, sabe? Você pode até dizer que talvez um cachorro tenha compaixão, não sei. De qualquer jeito, ainda que tenha, não é no mesmo nível que a gente. A compaixão, a pena, o amor, assim, eles não são coisas transcendentes e etéreas que estão flutuando pelo vazio. Pelo menos não é isso que se mostra em qualquer outro lugar que tenha ausência de seres humanos, né? Ou de qualquer outra criatura capaz de sentir isso, sabe? Não existe compaixão em Marte, por exemplo, ou mesmo não existe compaixão no mundo dos insetos, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de antropomorfizar os outros animais, ou seja, de transformar, dar a eles características humanas, como se fosse uma fábula de Esopo. Agora, se você chamar isso de macaco, isso de macaco, isso e isso de macaco, então todos os ancestrais comuns também seriam macacos também, porque todos eles iam ter cara de macaco, assim como todos esses daqui que estão aqui no meio das linhagens aqui também seriam macacos. Tudo macaco, menos um que se acha especial e que não quer ser macaco. Ah, faça-me o favor, vai. Paremos de ser preciosistas. A verdade é que é tudo macaco, inclusive a gente. Nem todas as características dos animais podem ser extensíveis aos humanos. Inclusive, o gato ou o cachorro que você vai sacrificar para evitar que ele sofra, eles não vão ficar gratos a você. Você tem que ter consciência de que você está fazendo isso por você. Você sofre ao ver esses animais sofrendo e por isso você prefere aliviar a dor deles. Mas é porque aí você para de sofrer, porque você não está vendo o bicho sofrendo. Porque se fosse na natureza, sabe, o bicho ia agonizar até morrer sim. Se não fosse pelos seres humanos, um cachorro agonizante ia continuar agonizando até morrer. E nenhum outro ser vivo que não fosse um ser humano ia dar um fatality no cachorro só porque ele tá lá agonizando. Por pena dele, por dó dele. Você é a favor da tortura animal e ataca o veganismo? Também vou ter que fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas eu não ataquei em nenhum momento o veganismo como, sei lá, postura de vida. Eu ataquei os argumentos falaciosos do Gary Yourofsky lá em 2012, sei lá quando que foi isso daí, foi um dos primeiros vídeos do meu canal. Porque o Gary Yourofsky estava falando merda, estava falando coisa errada, estava falando mentiras, tá? Muito pelo contrário, eu nunca disse que o veganismo é algo ruim ou algo assim, é uma escolha pessoal de cada um e eu ainda pretendo fazer vídeos com pontos positivos sobre o veganismo. Com relação à tortura animal, depende muito do que é tortura. As pessoas acham que tortura é uma coisa que não necessariamente é. Tem a questão das experimentações animais para ciência. Olha, eu já falei, eu acho que não precisa fazer teste para cosmético, eu acho que não precisa fazer teste em aula para a maioria das coisas, só para algumas aulas muito específicas, talvez, especialmente na veterinária, eventualmente, mas não dá para você abrir mão dos testes em animais agora, sabe? É parar toda a pesquisa médica. Existem coisas erradas sendo feitas com testes em animais? Existe, é lógico que existe, deveria ser mais fiscalizado, a gente deveria ter um rigor maior, e esse rigor está aumentando sim, inclusive por causa da pressão que esses grupos contra a experimentação animal têm feito, mas me desculpa, gente, a experimentação
experimentação animal não vai acabar tão cedo. Tá? Por enquanto ela é fundamental para o desenvolvimento da área médica. Então não tem o que fazer. Se você acha o contrário, você está tendo devaneios, é um sonho utópico. Se num futuro distante pode ser que acabe, eu acho pouco provável, mas enfim, é uma possibilidade. No momento é utopia. Eu nunca mexi com área experimental, né? Eu nunca trabalhei nessa parte, né? Eu nunca mexi com a área experimental, né? Eu nunca trabalhei nessa parte, né? E quando eles usam cachorros, né? Eles preferem o Beagle porque o Beagle ele é de tamanho médio e ele tem um crescimento X e tal. Eu não sou especialista nessa área para saber, mas tem um motivo para eles preferirem o Beagle. O maior problema das pessoas é a ignorância, não com relação ao uso de experimentação animal, mas a ignorância com relação à pesquisa científica. O grande público ignora como ela é feita. Existe a comissão de ética, essas comissões de ética são chatíssimas. Então às vezes pode ser que eles, em nome de um lucro um pouco maior, eles esqueçam certas normas de ética que eles deveriam ter. Então é bom que tenham pessoas lembrando essas empresas dos limites que elas têm que ter. Tem alguns documentos, o Yuri mesmo deixou no vídeo dele alguns documentos sobre a questão ética. Você consegue procurar na internet alguns tratados sobre ética a ser utilizada em pesquisas científicas. Não era para utilizar número de animais em excesso quando não é necessário. Falaram que para você ter preocupação com a dor que o animal pode sentir, com o sofrimento que ele pode sentir. Agora, a indústria de cosméticos, como ela é em geral ligada para fins particulares, ou seja, está interessado em dinheiro mesmo, eu acho que realmente é importante que tenha o pessoal que fique lá enchendo o saco e pentelhando, porque senão eles podem ultrapassar da conta. Esse Instituto Royal estava tendo várias denúncias de maus tratos aos animais, tá? Que estavam sendo submetidos, ratos, coelhos, X, né? E os Beagles. E essas denúncias tinham sido mandadas, se não me engano, para o Ministério Público. Certo? Ótimo. Se não forem esses órgãos de defesa aos animais fazerem isso, ninguém vai se preocupar com a fiscalização desses laboratórios. Se não forem esses órgãos de defesa aos animais fazerem isso, ninguém vai se preocupar com a fiscalização desses laboratórios. Mas o grande problema que eu vejo é quando você chega na questão de experimentação animal. Porque na experimentação animal, os veganos são veementemente contra a experimentação animal em todos os aspectos, tá? E eu até estaria disposto a concordar que existe muita coisa errada que precisa ser modificada nesse ponto. O problema é o método que eles usam e como eles falam. Porque eles falam essencialmente que os cientistas são mentirosos, os cientistas são sádicos, os cientistas são pessoas que estão lá para maltratar bichinho e que eles não usam as alternativas porque eles não querem. Porque as alternativas existem. Porque aí eles pegam algum médico qualquer, que é tipo esse Laí Ribeiro, que fala que tem um monte de alternativas. Tá vendo? Eles não usam. Porque eles são um bando de filhos da puta que querem ficar matando ratinho e coelhinho porque eles gostam, porque eles são sádicos e cruéis. Então, quando você começa a ter, eu até acho coerente quando você questiona a questão da beleza. Por exemplo, tem aqui essa propaganda aqui que fala assim, ó, do gatinho sem olho, falando, eu perdi minha beleza para que você tivesse a sua. Né, porque os experimentos, às vezes, com relação a cosméticos, também usam experimentação animal, que às vezes também é uma coisa bastante desagradável. Então, eu também falo assim, ó, experimentação para cosmético, cosmético não está salvando vida, essencialmente. E os cosméticos que salvam vidas não são considerados cosméticos. Né? Então, por exemplo, pomadas para queimados, filtro solar, essas coisas assim, não são cosméticos, eu não considero como cosméticos. Né? Então, mas, o problema é que aí junta a ignorância. Eu coloquei uma foto da ignorância em pessoa. Quando você nega a ciência e você não quer estudar, quando você não quer ouvir, entendeu? Você vai fazer besteira. E aí isso motivou uma atitude completamente emocional, nem um pouco razoável, de uma invasão completamente acéfala que houve no Instituto Royal, em que eles sequestraram os cachorrinhos que estavam lá sendo utilizados para testes toxicológicos, tá? Porque eles achavam os cachorrinhos fofinhos. E eles são fofinhos, eu também acho, mas o problema é como. Aqui foi só tirei uma foto de exemplo também, foram os caras que eles invadiram um lugar de criação de chinchila, e eles roubaram todas as chinchilas do cara, e as chinchilas foram mortas por cachorros e na rua por doenças, etc e tal. Todas elas. Nenhuma chinchila sobreviveu ao resgate. E esses ativistas, sem um mínimo de QI, de instrução intelectual, acharam que estavam salvando as chinchilas.
Sendo que, na verdade, tinha acabado de sair uma portaria proibindo o uso da pele da chinchila para fazer casaco, né? E o cara já tinha falado mais de uma vez que ele falou, já que eu não posso mais vender a chinchila para fazer casaco, eu vou vender como pet. Então ele ia vender como animal de estimação. As chinchilas iam ser vendidas por pessoas, na melhor das hipóteses, 90% delas iam sobreviver. E os ativistas foram lá salvar as chinchilas da vida. Né? Deram uma morte para elas pararem de sofrer. Incrível. Pois bem, negações de ignorância. O que isso aqui é ignorância? Não tenho o que dizer. Isso é ignorância, a pessoa que não tem a menor ideia de como funciona a ciência médica, de como funciona a ciência farmacêutica, e não sabe disso, então ela fica cega, completamente cega, e ela só pensa na parte emocional. Você pode falar, eu não tomo remédio, então não me importa o que eles fazem com esses ratinhos, com essas coisas. Você pode falar, eu não ligo para os animais. Eu não ligo, eu quero que eles se explodam. E aí, nesse ponto, os ateus com quem eu conversei têm uma visão muito bipolar. Cada um deles concorda com um lado. Esses malucos aí que sequestram beagle, não sei o que sequestram ratos, são minoria. Sendo que eu conheço professores da USP que já foram ameaçados de morte por fazer experimentos com animais. Ameaçados de morte, porque eles são pró-vida. Vai. Aí alguns ateus falam, vamos usar as alternativas. Os cientistas são preguiçosos, eles não querem usar as alternativas. E aí quando eu falo que eles têm lá que fazer as alternativas, eles falam que, tá vendo? A inversão para nos dar prova, você está querendo que eu prove a coisa? Não. Você acha que é fácil fazer alternativa? Você acha que isso é barato? E aí tem o outro lado, fala, tem que matar mesmo, se dane esses bichinhos, eu quero meu remédio. Que eu também não concordo. Eu acho que essa é uma discussão importante que está sendo obliterada pelos ignorantes. É uma discussão relevante, mas que não está sendo feita por pessoas inteligentes. E a gente que só falou aquilo, bichinhos são fofos. Então, eu acho que está certo. Eu não tenho opinião, não quero saber. E aí, nesse ponto, a credibilidade já foi pro saco. Já ninguém mais quer saber de credibilidade na ciência. Agora, se você é totalmente contra os testes em qualquer animal, então, por favor, seja no mínimo coerente. Não use nada que tenha sido testado antes em animais, não humanos. Tipo, cosméticos, shampoos, perfumes, remédios anti-inflamatórios, antibióticos, analgésicos, anestésicos. Sabe, se você tiver alguma dorzinha, você toma um chazinho, você deita, você reza pra Deus, sei lá o que você faz. Ok, foi testado em animais, mas agora já foi, não dá pra ressuscitar os que já morreram, então deixa, né? Não é porque alguém mora numa casa construída por escravos no século passado que a pessoa é um escravista. Teve fases da história da humanidade em que você pôde testar em pessoas. Em algumas épocas eram voluntários, em outras eram prisioneiros de guerra. A Segunda Guerra Mundial foi o maior exemplo disso, né? O Josef Mengele, que era aquele médico completamente biruta e sádico do Adolf Hitler, ele fez testes em um monte de judeus, de ciganos e outros prisioneiros para fazer os desenvolvimentos médicos dele lá e de pesquisa, principalmente bélica. Um ou outro experimento do Mengele, o pessoal estava querendo levar a sério, especialmente no que diz respeito ao congelamento humano. Aí hoje, muita gente reluta em utilizar os dados do Mengele, os poucos dados úteis ou relevantes do Mengele, para a ciência atual. Sabe, gente, tem que parar de pensar que tipo, o cientista é aquele cara que fica sádico, que fica dando agulhada no rato enquanto tá fazendo experimento, sabe, para ver o rato sofrendo. Uma outra coisa também que eu queria dizer é que esse meu vídeo aqui, ele não vai ser um vídeo feito com muita pesquisa, feito com muito background. É um vídeo mais em que eu vou usar para falar as minhas opiniões e que tem o que eu considero um bom senso ou algo assim. Provavelmente vocês vão discordar de mim em vários pontos. Eu provavelmente vou discordar de mim mesmo em vários pontos, porque inclusive é a segunda vez que eu tô gravando este vídeo aqui, porque da primeira vez eu já não gostei do resultado. Eu só queria dar um aspecto geral, né, do que eu penso e das minhas opiniões, das minhas reflexões sobre o que tem acontecido esses últimos tempos. Isso me puxa então para um outro caso que é um pouco mais antigo, tá? Que quem me contou foi um outro amigo meu, eu não estava presente, não tem filmagem, o que é uma pena, porque seria bom que tivesse, que contou com a participação de vários cientistas que trabalham com animais para discutir experimentação animal. Então ali estavam pessoas que trabalham com experimentação em animais mesmo, né, na parte de medicina, biomedicina, etc. E você tem os grupos que acreditam que outras espécies também deveriam ser inclusas na nossa moral e na nossa sociedade, que acredita que as outras espécies
espécies também são oprimidas por nós e óbvio que elas não têm como se defender, então eles as defendem em nome delas contra o resto da sociedade. Nesse debate eles discutiram sobre quão ético e quão necessário estava sendo o uso de animais em experimentações e tal. Obviamente tudo dentro do limite da razão, certo? Eram pessoas razoáveis que trabalhavam com aquilo e estavam querendo discutir o que poderia ser feito, se é que alguma coisa um dia poderia ser feita para mudar essa realidade, que era melhor ou preferível, né? Qual é a parte ética numa balança que a gente sabe que não é simples, né? Como eu fiz naqueles meus testes de ética há muito tempo no meu canal, né? E estava sendo um debate razoavelmente frutífero até que os grupos de defesa dos animais começaram a falar ali, e aí uma discussão razoável virou uma discussão fundamentalista de um monte de agressões verbais e virou uma feira e não se discutiu mais nada. Então eu queria dar aqui agora algumas dicas, e eu sei que muita gente não vai aceitar as minhas dicas. Eu espero que vocês abaixem um pouco a guarda, abaixem um pouco as armas e ouçam o que eu tenho para dizer e não fechem seus ouvidos só porque eu sou uma pessoa tecnicamente do grupo do opressor. Mas eu queria dar algumas dicas aqui para que eventos como esses que aconteceram, nesses exemplos que eu dei no começo do meu vídeo, 2 ligados ao movimento negro, o ligado ao movimento de libertação dos animais. Então vamos lá, minha primeira recomendação é: tenha paciência. Eu sei que parece muito fácil falar da boca para fora e parece também uma coisa vazia, mas tenha paciência na hora de argumentar ou na hora de fazer essas incursões ou de ter um debate. E não tô falando para você ser frouxo, não tô dizendo para ser molenga, para falar, ah, não, amolecer o discurso. Tô falando só para você ter paciência, porque às vezes você tá lidando com uma pessoa que não sabe direito esse discurso, não tem conhecimento, nunca leu nada a respeito, ou então ela já leu a respeito do outro ponto de vista sem ter visto o seu primeiro, então você precisa ter mais ainda a obrigação de ser simpático e mostrar para a pessoa que existem 2 pontos de vista ou mais, né, ou 3 ou 4 ou 7 sobre determinado assunto. Eu concordo que nem sempre é possível responder com sangue de barata, e aqui eu tenho telhado de vidro, muita gente vai me chamar de hipócrita aqui, porque eu já fui um pouco grosseiro com alguns comentários que fizeram aqui no meu canal, mas ninguém disse que é fácil. Faço até o meu meia-culpa e as minhas desculpas de alguma pessoa que pensa diferente de mim, que foi direto demais nos meus comentários e eu respondi com outra grosseria. Segundo, elimine ou minimize ao máximo a importância dos elementos mais revoltados, mais raivosos, mais traumatizados que façam parte do seu grupo. Eles são a propaganda perfeita pro antimovimento, qualquer que seja. Uma pessoa que não sabe dialogar não deveria estar fazendo militância de porcaria nenhuma. Ah, mas ele é fundador do movimento, ele é irmão, a sororidade, não sei o quê. Não interessa. Ah, mas o outro lado também não dialoga. Aí é problema do outro lado, você não vai, como eu falei, resolver uma coisa ruim gerando outra coisa ruim. Um erro não justifica o outro, não é porque um grita que eu vou gritar também, não é porque um pula no buraco que eu vou pular também. Se você é uma dessas pessoas mais exaltadas e mais revoltadas e tá vendo esse meu vídeo, põe a mão na consciência e veja o que você está fazendo na causa que você mesmo está defendendo. Ainda mais hoje, que graças à tecnologia, qualquer coisa que você fizer, qualquer atividade que você fizer em que você demonstre esse tipo de agressividade, vai virar print, ou vão filmar e vão colocar na internet, e aí até provar que focinho de porco não é tomada, você é o intolerante, você é a pessoa que não sabe dialogar, e você é o mal a ser curado, sabe? Olha o belo desserviço que você gerou. Essas incursões mais violentas fazem muito barulho, fazem muita exibição na internet, as pessoas ficam tomando conhecimento, mas elas ajudam apenas a reforçar preconceitos e opiniões pré-concebidas sobre determinados movimentos. Então, se você não é uma pessoa dessas mais revoltadas ou fanáticas, minimize a ação delas no grupo da qual você faz parte, e se essas pessoas forem o cabeça, forem o dirigente desses grupos, estudem talvez a hipótese de montar um outro grupo, de sair desse grupo que vocês estão fazendo parte e montar um outro. Terceiro, tente se colocar no lugar da outra pessoa. Foi uma dica que eu dei durante o vídeo todo, é um exercício diário, como eu falei, e vai resolver metade dos problemas da sua vida. Não são nem só os problemas relacionados a isso que eu tô falando no meu vídeo, os problemas da sua vida. E eu também não tô dizendo que eu sou o senhor perfeito, o Mr. Nice Guy que consegue fazer isso facilmente. Tô falando só que a gente tem que tentar fazer isso. Não é o princípio cristão lá, dá a outra face, regra de ouro, não faça pros outros que você não quer que faça pra você mesmo, enfim. Mas principalmente, não adianta você falar uma língua se as pessoas que estão ali te ouvindo não entendem essa língua. Não adianta você falar português se o pessoal tá falando russo. Não adianta você falar a linguagem do oprimido se aquelas pessoas nunca foram oprimidas. Se quem tá ouvindo aquele discurso não tem a capacidade de entender o que você tá falando. Então você precisa fazer boas analogias, precisa dar exemplos, precisa tentar mostrar pro outro, trazer o outro pra sua realidade, tentar mostrar pro outro aquilo que você tá passando, senão você vira um mártir. Ai, eu sou o coitadinho. Ai, porque ninguém me deixa falar. Ai, porque não sei. Calma, não é assim, sabe? Se você fizer uma de coitadinha, a outra pessoa já vai chegar e falar assim, de novo, esse cara aí fazendo de coitado. Por isso que nessas horas é bom você ter algum membro do outro grupo que já passou por isso que aquelas outras pessoas que
você está tentando convencer passaram, e possa fazer uma tradução, digamos assim. 4, esse é um detalhe que as pessoas esquecem muitas vezes. Ninguém muda de ideia na hora de uma discussão, ninguém muda de ideia de uma hora para outra. A pessoa discute, debate, vai para casa, vai deitar a cabeça no travesseiro e aí ela vai refletir sobre aquilo. Aí ela vai pensar sobre aquilo que está acontecendo, sobre aquilo que ela discutiu, às vezes tentando contra-argumentar, mas ela vai chegar a alguma conclusão que talvez possa permitir ela de mudar de ideia. Então, na hora do debate, na hora do conflito, não adianta você se acalorar, você berrar mais alto, você ser agressivo, você ser grosseiro, porque a pessoa não vai mudar de ideia naquela hora. E se você for grosseiro, agressivo, isso vai determinar, em boa parte, qual a conclusão que ela vai ter quando ela estiver sentada com a cabeça no travesseiro no dia seguinte, refletindo sobre aquilo que vocês falaram. 5. Reconheça as mudanças de postura na outra pessoa. As pessoas só se lembram de repreender quando a pessoa fez algo errado, mas se esquecem de recompensar quando ela tomou a atitude correta. Isso é muito comum, não só com relação a minorias e maiorias. Eu vejo isso em relacionamentos afetivos, vejo isso em relacionamento de trabalho. Elogie quando a pessoa fez alguma coisa correta, né? Não fique só criticando quando ela fez a coisa errada. E não fique cobrando, tipo, ok, você melhorou nisso, mas você ainda precisa melhorar nisso. E infelizmente, eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas eventualmente, algumas concessões precisam ser feitas para que outras pessoas se sintam compelidas, sintam empatia para poder abraçar a causa de você. E principalmente, existe um limite para algumas pessoas. Então, por exemplo, a pessoa tem um determinado número de preconceitos. Devido à forma como ela foi criada, a idade que ela tem, a força de vontade dela, ela consegue vencer 20% desses preconceitos e os outros 80% ela consegue diminuir pela metade. Pô, isso é muita coisa. Só que aí aquela pessoa mais radical, ela vai olhar e falar, não, ainda é um racista, homofóbico, machista, misógino, sei lá o quê. Essa pessoa não vai mudar mais do que isso que ela já fez, porque é o que está dentro da capacidade dela, é o que está dentro do que ela está disposta a fazer. E você ficar xingando a pessoa só vai ser pior, porque aí ela vai chegar e vai falar assim, pô, mudei tanto, né, fiz esse esforço todo para mudar, esses 20%, mas foi um esforço para a pessoa, e ela ainda reclama. Então, quer saber? Não devia ter mudado nada. E são essas pessoas que vão ajudar a apertar a mola contra você. E 6, admita seus erros. Exagerei, desculpa. Ok, não era assim que eu tinha que ter falado. Ok, fui grosso. Ok, perdão, deveria ter abordado você de outra forma. É claro, se você fizer dos seus erros a única narrativa do seu discurso, as pessoas vão achar que você só comete erros, só faz cagada. Tô falando pra você admitir de vez em quando. Isto não é uma demonstração de fraqueza, isso é uma demonstração de honestidade. E digo mais, não se furte de apontar as falhas do seu próprio movimento. Então eu vejo muito essa questão, por exemplo, do apoio ao movimento. Ah, não, mas então eu não vou falar mal em público, porque isso daí vai ser prejudicial pro movimento. Eu vou falar mal só quando a gente estiver lá naquela cúpulazinha que só a gente conversa. Eu concordo que isso muitas vezes é importante, pode, se for feito com muita frequência, passar a imagem de fraqueza. Mas se a agressão, se o exagero, se o erro foi muito grave, você não admitir isso publicamente, mesmo a revelia do movimento que você faz parte, é prejudicial de qualquer forma. Para quem tá de fora, você faz parte da massa. Isso vai mostrar para as pessoas que, apesar de estar defendendo uma causa, você não abriu mão da honestidade e nem do bom senso. Veja como o resultado vai ser mais positivo depois disso. Veja, me diga se eu estiver errado, eu vou admitir meu erro. Não pré-julgue as pessoas. Do mesmo jeito que você não gostaria de ser julgado, não julgue as pessoas da mesma forma. Mas eu espero ter sido claro, eu espero que vocês entendam a minha necessidade de passar essa mensagem. Espero que vocês também não tenham ficado muito chateados ou putos porque não trouxe informações, listas de bibliografia e uma descrição monstruosa como eu costumo fazer, porque esse não foi o objetivo desse meu vídeo, tá? Isso aqui foi uma reflexão que eu achei que era importante fazer nos dias de hoje. Se os defensores irrestritos dos animais não humanos querem efetivamente fazer alguma coisa, ao invés de ficar postando coisa no Facebook, eles deveriam pensar em se candidatar para deputado ou para senador. Pensando bem, acho que eu tô dando ideia demais, viu? Vou me arrepender. Se você quiser seguir uma opinião sensata, tipo uma opinião baseada com uma mente científica, tá em falta. Então, olha só, acabei de dar uma nova opção para vocês. Pronto, tá aqui. Foda-se quem é o melhor, quem não sei o que. E se você acha que você tem potencial para criar um canal, se você tem uma mente para fazer algo sobre ciência, sobre educação, por favor, faça, porque é isso que a gente está precisando no Brasil, no YouTube brasileiro. É isso aí. Um grande abraço. Falou. E valeu. Vamos ser sinceros, vai que vidinha sem graça, sem fritura, vai. Sabe, sem carne eu até aguento viver, cara, agora sem fritura, tem como.